Shalom, Shalom Adonai, mais um momento juntos, mais um momento para interação, aprendizagem e fortalecimento e ampliação da sua capacitação, do seu condicionamento, do seu interrelacionamento com os assuntos que sempre são transpostos, propostos e apresentados aqui neste nosso canal, o canal A Rota da Teologia. Agora nós estamos já com um novo equipamento, vocês estão vendo aí que estamos com um novo equipamento, está aparecendo só uma parte desses dois nichos, de dois cones, né? Onde tem 5% da minha biblioteca. Não, aqui está só 2% da minha biblioteca, porque na verdade a grande parte da biblioteca eu não posso gravar de frente a ela, que fica na sala e aí tem pessoas, aí fica mais difícil, não é? E sempre vai ter algum barulho, alguma interferência, então eu prefiro gravar aqui no meu reservado, escritório quarto escritório. Muito bem, mas agora estamos já providenciando, quem sabe para o ano que vem temos um escritório exclusivo, e aí já teremos um novo ambiente para estar apresentando aqui no canal A Rota da Teologia. Estamos com uma tecnologia nova hoje, vocês estão vendo com vídeo de melhor qualidade, devido à aquisição de uma nova aparelhagem. Muito bem, então vamos em frente, vamos estudar, vamos avançar, vamos crescer em mais um momento juntos de exegese do Novo Testamento, exegese do Novo Testamento, trabalhando sempre uma aprofundagem, um aprofundamento e uma aprendizagem ainda mais abrangente na questão semântica das Escrituras Sagradas do Novo Testamento. Muito bem, hoje vamos trabalhar sobre análise gramatical. Análise gramatical é o nosso assunto a sermos transposto, a sermos apresentado, trabalhado, exposto, desenvolvido, abordado nesta abençoada aula de hoje, ok? É isso aí, quem faz ao vivo, e quando é ao vivo sempre tem isso. Sempre tem isso, mexe óculos, mexe olho, é isso aí, ao vivo vai ao vivo. Vamos lá então, segundo tipo de decisão que você tem que fazer dentro de uma análise gramatical, porque o primeiro tipo já nós falamos que é referente às variantes textuais, né, que é o assunto da aula anterior, que esse quesito variantes textuais justamente é a primeira parte da sua análise gramatical. Então a segunda parte da sua análise gramatical, né, é a decisão exegética, ou seja, a tomada de relação a determinado texto, a determinada passagem, a determinado vocábulo que está inserido dentro do âmbito, do contexto, do desenvolvimento, né, do seu, vamos assim, olhar exegético, o seu olhar exegético. Então a gramática tem a ver muito com os elementos básicos, tá? Muito com os elementos também que estão relacionados a grupos de palavras, à estrutura fraseal, ao contexto das classes e classificações terminológicas, tem muito a ver também com a sintase, ou seja, com o arranjo e a interrelação e as interreflexões substantivas e conjugações de verbos, arranjos de forma não só sintática, mas arranjos de forma também morfológica, gramatical. Então eu considero que a análise gramática ela é uma análise ainda mais ampla, que possibilita ao exegeta um olhar ainda mais, vamos assim, autocrítico e mais verificador, mais analítico, mais centralizado a exaustão e a explicitação do texto, aonde ele vai extrair algumas peculiaridades do texto que são muito relevantes para a construção dessa exegese, tá? Algo que ele vai focar com mais detalhe, com mais propriação de execução no momento em que está desenvolvendo a sua exegese, tá? Algo que tem que pensar, por exemplo,
que nós temos que analisar, que é fator primordial numa análise gramatical, é que a exegese ela vai consistir principalmente de questões relacionadas não só a aspectos morfológicos, mas a aspectos circunstanciais que remete à história, à cultura, à religião, à política. Então esse pano de fundo sempre tem que estar relacionado, guardado na mente do autor, e o autor sempre tem que ter esse sentimento de estar buscando essas correlações, porque elas sustentam a sua exegese, elas concedem um olhar, um mapeamento mais aprofundado dentro do sentido da exegese, tá? Então, o conhecimento grego, o conhecimento básico do grego, né, vai te dar a possibilidade de você já ir descobrindo a dificuldade dos elementos gramaticais, dos elementos que estão em destaque, dos elementos que estão com a funcionalidade ainda maior dentro do texto e do contexto. Tá? Então esse é um passo muito importante, conhecer o sentido aplicativo do termo dentro do texto e do contexto, a sua funcionalidade. Se o termo é, por exemplo, carismata, como está lá nas cartas de Paulo em 1 Coríntios 12, que está falando sobre dons, carismata. Então, ele saber como que está inserido nesse contexto a terminologia e a aplicabilidade do termo carismata. Se é o termo agapau, que está lá em 1 Coríntios 13, como que está desenvolvido na estrutura os termos, não só o termo agapau, mas as suas declinações, indo para estórdio, fileu, indo para, não só para estórdio, fileu, também para eros, tá? Então, buscando as classificações e as atribuições do termo agapau dentro do contexto e da construção fraseal, tá? Então, é importante ver que essas informações gramaticais, elas nos possibilitam, como coloca aqui na página 100 e vamos até ver a página que nós estamos trabalhando, porque para um acompanhamento ainda maior do aluno, a página 267, tá? Do nosso manual de exegese, nós vamos ver então que justamente é uma página que nos possibilita uma informação gramatical, né? Que ela vai poder se incluir ou se desenvolver em 5 colunas, por exemplo. A referência bíblica seria a primeira coluna ou a primeira a parte, o aferir dentro da construção fraseal, né? Dentro da construção da própria exegese, da latência da exegese, né? A forma do texto, que é a palavra, na forma em que ela ocorre dentro do contexto, tá? Então, como que a palavra, por exemplo, ou o termo agapau está aferido e está ocorrendo dentro do contexto fraseal, como que o termo carisma está ocorrendo dentro do termo fraseal, como que o termo logos está ocorrendo e desenvolvendo dentro do termo fraseal, como que o termo paradoses está ocorrendo dentro do termo fraseal, né? Então todos são termos que você pode pensar, principalmente quando está trabalhando com a perspectiva da teologia paulina, que são termos mais, vamos dizer assim, relevantes, mais situados ao contexto da teologia paulina. Muito bem, então você vai ver que dentro da questão, principalmente dessa descrição gramatical, lexical, você vai ter também o tempo, né, em que está aplicado o termo, a voz, se é a voz ativa, se é a voz passiva, se ele está no tempo auristo, né, se ele está no tempo não só o auristo, mas no tempo também hífel, se ele está qual é a pessoa, o grau de pessoa, o grau de número a qual que ele está relacionado. Então essa é uma questão que é muito simples, objetiva dentro da exegese, mas que tem que ser atenta para uma construção lá na frente, quando você já está em um desenvolvimento analítico ainda maior, ainda mais, vamos dizer assim, detalhado dentro da sua exegese, da sua proposta de aferição, de análise e de desenvolvimento do texto. Então isso é algo a pensar, é algo a refletir,
para você já fazendo uma seletividade dentro da composição e do desenvolvimento da sua exegese ali no material que você está construindo no seu computador, no seu tablet, no seu aparelho, que, ou às vezes até no papel mesmo, no aparelho que você está dispondo, tá? Muito bem. A outra questão também que é fazer e a pensar é a descoberta de fontes secundárias, tá? E aí você vai buscar, claro, os comentários, os livros de análise exegéticos, tá? Aí tem depois a questão de fazer um isolamento das palavras para análise particular de cada palavra, para fazer depois um paralelismo morfológico, onde vai fazer a antítese e a síntese e o convergir e o divergir de cada palavra dentro do contexto que o autor está propondo, tá? E também outra questão também é servir para a especulação e o debate, que é muito importante para a questão de uso de vocábulos, é a coluna do uso e sentido. Como que ele está usando o termo ágape e qual o sentido que o termo ágape está sendo empreendido dentro de cada versículo. Por exemplo, 1 Coríntios 13, nós vamos ver que tem cada um sentido para a questão da aplicabilidade do termo ágape. São sentidos que o autor concedendo para dar ali uma descrição não só analítica e estrutural do termo ágape, mas como também vindo a conceder adjetivos, prerrogativas e aplicabilidade do termo ágape na construção de relacionamento, não só sentimental, mas também de caridade, de relacionamento interpessoal na caridade e de intersocial, no sentido de sociabilização do termo, no convívio, né, do auxílio, da prática da caridade, então, do auxílio ao próximo, do olhar de afetividade, de cuidado para com o próximo, tá? Então, é muito importante ir vendo nessa construção desse contexto do 1 Coríntios 13, que está falando sobre a aplicabilidade do amor agapau, como que está sendo desenvolvido esse termo amor dentro do contexto em que está ali expresso dentro do capítulo, que a cada versículo tem uma aplicabilidade, tem um sentido de uma variante, de um enfoque que o autor está propondo para a sua exegese e a sua análise e a sua autoverificação, certo? Outra questão também importante é que você começa a desenvolver e procure desenvolver uma familiaridade com algumas questões gramaticais e auxílios gramaticais específicos que também até podemos considerar, e o autor que considera, como sendo básicos, tá? Como, por exemplo, a classificação, a grosso modo, em 3 categorias, tá? Que é a gramática avançada, a gramática intermediária, tá? E depois o outro auxílios gramaticais, que são as gramáticas já postulares, né? Ele não coloca aqui, mas eu estou acrescentando as gramáticas postulares. Vamos começar com as gramáticas intermediárias, então, que é o que ele vai apresentar a princípio lá no 3.21, tá? O propósito dessas gramáticas intermediárias é justamente a sistematização. Quando você vai sistematizar, no sentido de explicar àquele que está ouvindo a sua postulagem, porque essa exegese, muitas vezes ela é dentro de um sermão expositivo, então está sendo remetido dentro de um ensino, de uma transmissão, de um ensino de cunho didático, pedagógico e didático teológico. Então você, claro que nessa proposta, está procurando que
que os estudantes, que o público, que aqueles que estão ouvindo a sua prédica, o seu estudo, a sua transmissão, tá? Venham alcançar, conseguir uma distribuição do que vão aprender na sua aferição gramatical introdutória. E aí é importante que você já venha evidenciar qual vai ser o desenvolvimento gramatical que você vai empreender e quais são os termos que estarão centralizados, destacados na sua abordagem exegética. Tá? Outra questão também importante a se pensar é que essa é geralmente uma dúvida que surge, quando que essa tarefa exegética ela é como e quando, né? Ela é primeiro como, dentro dos passos que já estamos apresentando, mas dentro de uma análise gramatical, aonde você vai trabalhando o processo da averiguação terminológica dentro da construção morfológica do termo, dentro do contexto frasial e dentro do contexto global, no sentido micro e macro contexto, tá? Aquele contexto inicial e aquele contexto posterior que está no desenvolvimento do capítulo, para você poder avaliar não só também como que está o desenvolvimento e aplicabilidade do autor no termo, mas também o pano de fundo que ele está remetendo, que está inserindo o termo, aquele pano de fundo que eu falei, né, que são os aspectos históricos, culturais, socioeconômicos e religiosos que você tem que pensar e pesquisar para mapear o sentido da sua aferição exegética, tá? Outra questão também dentro das questões sintáticas, é o entendimento que se tem do texto. Qual o entendimento que você tem do texto? Como você está pensando o texto? Então, você tem que pensar e possibilitar essa averiguação. Essa é uma gramática já num sentido mais avançado, porque ela já tem um sentido mais estrito e acadêmico, que é já a questão das referências. Tá? Então, é você já pensar quais são as referências que no sentido exegético elas estão dando suporte e estão indo de encontro à consubstancialidade do termo que está, ou dos termos que estão em ênfase e estão em destaque, certo? Por exemplo, elas são muitas vezes de pouco proveito para um estudante pensar essa questão aí da inter-relação de referências, mas elas dão suporte para um alicerce maior que subsidia e fundamenta biblicamente, canonicamente, dentro do corpus escritos neotestamentário e até veterotestamentário, o que você está abordando exegeticamente. Principalmente, muito importante usar isso quando você está desenvolvendo um sermão expositivo, tá? Vamos em frente. Uma coisa que tem que se pensar justamente, e ele coloca aqui no 3.23, nos auxílios gramaticais. Por exemplo, que são sempre ter, isso é algo que você tem que trazer contigo, tá? Algumas ferramentas gramaticais, como léxicos, né? 2, 3 léxicos, um léxico analítico, uma chave analítica, e não só uma chave analítica, mas também bons comentários exegéticos, né? Como eu assim sou um fã e indico muito o comentário de Robertson, mas também o comentário que é relíquia, claro, que é o do Brodmann. O Brodmann já é uma relíquia, né? E o Robertson é mais fácil de adquirir. Muito bem. Então, a questão a também pensar é que as palavras e as frases, tá? Elas sempre vão exigir decisões gramaticais que são, muitas das vezes, importantes para a construção entre duas ou mais opções e um desenvolvimento ainda mais amplo dentro de uma análise exegética, tá?
dentro de um olhar exegético, tá? Então, primeiro passo que você pode colar ou acrescentar é a decisão exegética baseada na gramática. Primeiro, determinando as perguntas-chave, né? Qual é o caso e qual é o porquê, né? Qual é o sentido e qual é o porquê. Então, essas decisões elas vão partir, como eu coloco aqui o autor, frequentemente das aplicabilidades dos termos genitivos e dativos, aqueles termos que são termos voltados a questões mais pertinentes, tá? a como que o texto está inserido no seu contexto. Qual é o caso, qual é o ambiente, qual é a relação que esse texto tem dentro do contexto geral do autor. Em um aspecto histórico está o genitivo e o dativo. Tá? Outra questão também, que é um pouco às vezes até ambígua, observar, né, o exemplo e a diferença, por exemplo, entre um texto e o outro texto que esteja tratando dentro da mesma perspectiva e o olhar do autor sobre um termo. Tá? Como que o autor está trabalhando o termo dentro de algumas perspectivas diferentes. Tá? Por exemplo, o termo agapau como fruto do espírito, o termo agapau como sentimento, o termo agapau como desenvolvimento de uma interação sócio-religiosa. Então são três questões a você ver como o autor está trabalhando e vir a pensar e aplicar dentro da sua construção de interação exegética e lexical. Tá? Outra questão também é que muitas vezes uma decisão dessa vai levar a você a repensar algumas questões e opiniões que pode até diferir e pode até contradizer da proposta ou a forma proposital em que está empreendendo o autor dentro do contexto e dentro da proposta que você, enquanto exegeta, está procurando remeter à sua construção do seu sermão, ou à sua construção da sua tese, ou à sua construção de um comentário, de uma aferição textual. Tá? Então, é muito importante fazer uma análise particular com cautela, a fim de não exagerar na exegese. Tem pessoas que fazem exegeses exageradas porque não fazem aquela cautela, aquela análise cautelar, averiguando o modo que está o termo, se é modo subjetivo, imperativo, ou infinitivo, se está no caso de um verbo. Tá? E outra questão, o tempo, se o tempo é o auristo, tá? Qual é o sentido que a palavra está, ou o verbo está aplicado, como que ele está aplicado, para que ele está aplicado. É algo que tem que fazer numa análise cautelar exegética. Tá? Então é muito claro que o propósito dessa exegese, ela vai ser um propósito mais voltado para possibilidades que o autor vai pretender empregar e empreender no uso em que existe e que se está trabalhando os verbos. Como que os verbos estão sendo trabalhados pelo autor, pelo agiógrafo, dentro do seu corpus escritos. Qual é a proposta que ele está inserindo, que ele está propondo para esses verbos. E aí é a hora em que você tem que decidir qual é a força das nuances, tá? Das nuances ou nuances e as preposições, tá? Que são os termos que vão sustentabilizar e vão correlacionar-se com o verbo dentro do contexto da frase. Tá? Por exemplo, aqui deve-se evitar a armadilha, ele vai colocar aqui o Gordon Fee e o Don Stuttgart, que a armadilha frequente de criar uma teologia de preposições, pautada só no que as preposições estão indicando no contexto fraseal. E aí, a hora que essa teologia da expiação
pudesse ser forjada, e aí eu estou olhando e pensando agora como autor na teologia da expiação para seguir a linha de pensamento dele, tá? Se fosse pensada a teologia da expiação e ela pudesse até ser forjada pela diferença entre em favor de e a respeito de, que são duas aplicabilidades de preposições dentro do contexto fraseal, aí você tem que pensar que essas ocasiões em que a força de uma oração proposicional, oração, ou seja, de uma estrutura fraseal proposicional, faz muita diferença no sentido em que a frase como um todo, ela está sendo desenvolvida especialmente no aspecto verdadeiro e especialmente no aspecto de elos de relação e ligação, como por exemplo as preposições por, as preposições para, de que modo, de que forma, tá? Que são muitas vezes utilizadas por Paulo numa explicação doutrinária, teológica de um termo. Como nós vemos a questão dos dons lá em 1 Coríntios 12, 3. Como nós vemos a questão, por exemplo, de 1 Timóteo 2,15, que ele está cobrando Timóteo a questão da sua apresentação pessoal enquanto obreiro, enquanto oficiante litúrgico e administrativo da igreja. Muito bem. Determine então